InstaLivros apresenta Mini Hábitos. Como alcançar grandes resultados com o mínimo esforço. Stephen Guise. É muito comum as pessoas acreditarem que elas são as principais responsáveis por não realizarem os seus objetivos. Mas, na verdade, os problemas não estão nelas, e sim nas estratégias que usam. Este resumo mostrará de forma simples como os mini hábitos são capazes de transformar a sua própria vida e a vida de 99% das pessoas do planeta. Apenas com pequenas posturas positivas, você alcançará coisas grandiosas. Apresentação aos mini hábitos. Grandes intenções não valem de nada se não trouxerem resultados. A verdade é que a intenção sem ação só irá prejudicar a sua autoestima. Fazer um pouco por dia produz um impacto maior do que fazer muito em um dia. Produzir em pequenas quantidades é o bastante para que as suas atitudes se tornem um hábito para toda a vida. Mas para que isso aconteça, precisamos nos livrar das estratégias que para o outro podem até dar certo, mas para nós não funcionam. Partindo do princípio de que todas as grandes conquistas começaram com um pequeno passo, tomar a decisão de iniciar algo e ter uma postura positiva sobre ela te trará benefícios por anos e te ajudará a se livrar dos maus hábitos. Afinal, como vamos continuar com os hábitos ruins se passarmos todo o nosso tempo com hábitos bons? Um mini hábito é uma versão muito menor do hábito. A base dos mini hábitos está nos passos ridiculamente pequenos. Eles não possuem o sentimento destrutivo de culpa e insuficiência que acompanha um fracasso. Ele é um comportamento positivo muito pequeno, onde você se obriga a realizá-lo todos os dias. Pequenos passos e hábitos duradouros se formam por meio de continuidade. Essas duas coisas foram feitas uma para a outra. Estudos revelam que cerca de 45% do nosso comportamento é resultado de hábitos que muitas vezes são comportamentos repetidos que fazemos ao longo do dia, sem ao menos pensar. Mas será que esses hábitos são sempre positivos? Se o nosso cérebro é capaz de reter tanta informação sem termos a necessidade de nos esforçar para pensar, está mais que comprovado que precisamos mudar as nossas atitudes para conquistarmos aqueles objetivos que nunca conseguimos atingir. O estresse é muito comum atualmente e tem uma grande influência no aumento dos comportamentos que geram hábitos. Quando estamos cansados demais para tomar alguma decisão, temos a tendência de repetir o que estamos acostumados a fazer. E isso vale tanto para hábitos bons quanto para os hábitos ruins. O estresse é responsável em ativar um hábito ruim. Ele causa culpa e angústia, gerando ainda mais estresse, que por sua vez gera um novo hábito. Assim entramos em um círculo vicioso. O nosso cérebro é muito previsível, preguiçoso, e entende que ao realizar as mesmas funções, ele terá as mesmas recompensas. Por outro lado, o mesmo entende que para gerar comandos ou funções diferentes, é necessário passar por aprovações e correr novos riscos. Motivação versus força de vontade. Quando não estamos com motivação para fazer algo, o custo de força de vontade dispara. E quando o custo de força de vontade é alto, é difícil manter certo comportamento por muito tempo. A repetição não aumenta nossa empolgação para fazer as coisas, só diminui. O que os hábitos proporcionam são as vantagens de menos resistência e mais automaticidade. O fato de que comportamentos habituais não produzem emoções fortes é um de seus benefícios. É verdade porque tudo que depende de emoções humanas não é nem um pouco confiável. A partir dessa análise, foi constatado que os principais fatores que causam um esgotamento de ego são muito esforço, dificuldade, fadiga e o índice de glicose no sangue. Portanto, esses fatores são os maiores obstáculos que nos impedem de obter sucesso contínuo com uma estratégia baseada em força de vontade. Comportamentos novos, ou não habituais, são iniciados com motivação ou força de vontade. A motivação pode ser inconstante, não sendo confiável. Então, ela não pode servir de estratégia para a formação de hábitos. A força de vontade é confiável, mas só se você não a esgotar. A estratégia dos mini hábitos. A estratégia de mini hábitos consiste em você se obrigar a realizar de 1 a 4 ações estratégicas muito pequenas todos os dias.
Essas ações são pequenas demais para dar errado e pequenas demais para serem ignoradas em ocasiões especiais. Elas cumprem um grande propósito, servem de incentivo para você fazer mais e implantar em si mesmo um hábito que tanto deseja. Os mini-hábitos demandam muito pouco esforço de fato. Você vai fazer uma flexão, escrever 50 palavras, ler 2 páginas ou realizar outras atividades muito fáceis. O esforço extra para ir além do requisito básico varia, o que significa que alguns dias vão ser mais produtivos que outros. Isso é uma estrutura natural que reduz muito a chance de esgotamento. O sistema de mini-hábitos é ao mesmo tempo rígido e flexível em pontos estratégicos. É rígido no início, obrigando você a começar, mas depois é flexível, permitindo que você decida quanto a mais quer fazer. O esforço inicial praticamente não exige força de vontade. Assim como na física, a inércia maior acontece antes do início do movimento. Quando você está em movimento, tudo fica mais fácil graças ao embalo e ao aumento de motivação. Quando você começa devagar e mergulha na realidade do ato, sua mente percebe que um passo pequeno não é tão difícil quanto parecia antes, e que o passo seguinte também é fácil. Pesquisas também apontam que pular um dia não estraga um hábito. Um dia não basta para garantir ou desfazer o processo. Porém, psicologicamente, pular um dia pode ser um problema se você permitir. O sentimento negativo é um dos principais causadores de esgotamento de ego. Ele nada mais é que a experiência de sensações desagradáveis. Um estudo recente revelou que nossa imaginação é tão poderosa a ponto de alterar o que enxergamos e ouvimos fisicamente no mundo real. Se você se sentir um vencedor, agirá como vencedor. Para um melhor entendimento, usamos a lei de Newton, que diz: um objeto em repouso só deixará a condição de repouso se sofrer a ação de alguma força externa. E também um objeto em movimento só mudará de velocidade se também sofrer a ação de alguma força externa. É bom nos movimentarmos em direção aos nossos objetivos sempre que possível. Para conseguirmos isso, precisamos que a primeira ação seja muito fácil, porque essa é a primeira barreira de resistência em qualquer atividade. O começo é mais difícil, mas isso não significa que tem que ser difícil começar. Mais difícil é relativo. Quando a primeira ação é só um empurrãozinho, a resistência inicial diminui. Assim que você age, tudo coopera para que você se movimente ainda mais. A diferença dos mini-hábitos. O exército vitorioso atinge a vitória antes e busca a batalha depois. O exército derrotado vai à batalha antes e busca a vitória depois. Sun Tzu, a arte da guerra. Os mini-hábitos podem competir com os hábitos que você já tem. Estudos feitos com pessoas que tentavam mudar hábitos chegaram em resultados desanimadores. Eles concluíram que, quando um hábito é forte o bastante, até as intenções mais rigorosas têm dificuldade para mudar a situação. No decorrer de um dia, você realiza uma quantidade muito maior de comportamentos habituais do que parece. E esses hábitos podem interferir nas suas tentativas de criar um novo hábito saudável. O cérebro resiste a mudanças grandes. Você já ouviu aquela história de que é só dar o primeiro passo para as portas se abrirem? Os mini-hábitos têm o mesmo princípio, mas ao invés de abrir uma porta de emprego, por exemplo, ele mudará primeiro o seu modo de pensar sobre as oportunidades futuras. Os mini-hábitos não têm prazo determinado porque não sabemos quanto tempo leva para o hábito se criar. O que fazemos é procurar sinais de que o comportamento se tornou um hábito. É melhor ter o hábito de fazer uma flexão por dia do que fazer 30 flexões vez ou outra. Só os hábitos podem crescer e se fortalecer. Alguns estudos europeus constataram que quase 90% dos homens e quase 85% das mulheres com cargos de alta responsabilidade no trabalho têm alto nível de satisfação, enquanto apenas cerca de 56% dos funcionários com pequenas responsabilidades no trabalho declaram alto nível de satisfação profissional. Isso é um exemplo claro de que, quando nos sentimos controlados, nós nos fechamos. As pessoas odeiam isso. Talvez seja por isso que a autonomia é muito associada à liberdade. Essa é a ruína de muitos livros de autoajuda. Eles dizem que você precisa suar sangue para conseguir o que deseja na vida. Bom, suar sangue não é sinal de que uma parte sua não está gostando muito?
Você não prefere se tratar bem no seu processo para se tornar uma pessoa melhor? Quando você cumprir seu pequeno objetivo, você terá a liberdade para fazer o que quiser, sem culpa e sem o fardo insuportável dos objetivos pesados. Você tem liberdade para explorar esses comportamentos saudáveis. E o processo fica mais divertido também, o que é um benefício cientificamente relevante. Um estudo revelou que quando as pessoas consideravam alguma atividade divertida, e não tediosa, chata ou difícil, a persistência delas era mais forte, tendo mais impacto na autoestima das pessoas. Pequenos passos para grandes mudanças. 1. Escolha os seus mini-hábitos e os seus planos. Faça uma lista com os mini-hábitos que você gostaria de ter. Ignore os hábitos antigos. Dê prioridade aos novos mini-hábitos que você determinou. 2. Os porquês de cada mini-hábito. Se pergunte o porquê você quer incluir os itens na sua lista. Nunca canse de se perguntar e reflita sobre cada um deles. 3. Crie seu plano de recompensas. As recompensas reforçam a força de vontade. Elas te ajudarão a manter-se no foco com entusiasmo. 4. Anote tudo. Anotar tudo te ajudará a monitorar os seus passos e até mesmo analisar a sua evolução. 5. Pense pequeno. Isso te ajudará a alcançar o seu objetivo com mais eficácia e leveza. 6. Cumpra seu cronograma e descarte grandes expectativas. Foque na quantidade e siga o seu cronograma. 7. Procure os sinais dos hábitos, mas tome cuidado para não se empolgar. Não se empolgue nas emoções por estar satisfeito em realizar o plano do mini-hábito. Lembre-se, um hábito não é empolgante, ele apenas só faz bem. 8 regras dos mini-hábitos. 1. Nunca, jamais trapaceie. Não tente se enganar. Para um hábito acontecer, você precisa mudar a sua mente. Tentar enganá-la é um grande desperdício. 2. Fique feliz com qualquer processo. Muitas vezes a motivação virá depois da ação. Então, fique feliz com cada conquista e isso te ajudará a alcançar o objetivo. 3. Dê recompensas a si mesmo com frequência depois de um mini-hábito. A recompensa te ajudará a dar continuidade no plano e fará com que o seu cérebro entenda que está valendo a pena prosseguir. 4. Mantenha a serenidade. Jogue fora toda a tensão e cobrança, para que um hábito não vire um peso. 5. Se estiver sentindo muita resistência, dê um passo para trás e diminua. Não se decepcione se precisar diminuir o ritmo. É melhor reduzir o esforço e dar continuidade, ao invés de ir com intensidade e parar no meio do caminho. 6. Relembre como é fácil. Depois de algum tempo realizando o plano, você verá que aplicá-lo é mais fácil do que parecia. 7. Nunca pense que um passo é pequeno demais. Jamais subestime os pequenos passos. 8. Dedique mais ambição e energia às repetições. Se você está ansioso para progredir muito, invista essa energia nas suas repetições extras. Elas ajudarão a fixar ainda mais os hábitos que você quer implantar. Insta Insights. Pequenos hábitos trazem grandes conquistas. Não deixe a ansiedade atropelar pequenos passos. Para mudar uma situação, é necessário mudar os pensamentos que se tem sobre ela. Grandes atitudes não são eficazes se não trouxerem resultados. Reconheça o valor das pequenas vitórias. Neste livro, você aprendeu que muitas vezes gastamos energia e muito esforço para alcançarmos nossos objetivos, que por sua vez são frustrados nas primeiras dificuldades. Por isso é preciso ter determinação e ânimo e necessitamos largar os pesos extras que carregamos e viver de forma mais leve. Com os mini-hábitos, encontramos mais prazer em realizar pequenas tarefas que são capazes de mudar todo o rumo do nosso planejamento, nos levando a conquistar grandes vitórias. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Arte da Guerra, Sun Tzu.